Isso foi um presente que eu ganhei da Tônia, que é uma roupa linda que ela me deu, toda bordada de pedras, que é uma coisa bem Tônia. Isso para ela talvez fosse uma coisa, assim, muito natural, de vestir no dia a dia, para mim já é um pouco mais, mas eu uso, já usei, sobretudo internacionalmente, e é uma roupa muito chique para você usar em ocasiões especiais, uma festa, uma noite, um palco, mas eu guardo e vou guardar sempre, porque eu ganhei da Tônia. E eu adoro, eu acho lindo e para além de ser lindo, traz a presença dela à minha vida. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês, porque eu tenho amor por isso. A mais antiga é da minha infância, quando eu tinha 9 anos de idade, e foi a primeira vez que eu tive o desejo, a inspiração com relação à profissão de atriz. Eu morava em Santo André, era filha de operários, e eu ouvi um anúncio na rádio que a Cacilda Becker estava procurando crianças para compor o elenco de uma peça no TBC. Aí eu fiquei muito animada, eu queria que a minha mãe me levasse para fazer o teste de qualquer maneira e comecei a entender o que era o teatro e o que era o TBC. Aí eu fui entender a Tônia e Cacilda, Valmor, aqueles atores dessa época, dessa geração. E o Celli, que foi marido da Tônia e que foi marido da Cacilda, e depois eu acompanhei, aí eu fui ser atriz aos 14, 15 anos, e eu acompanhei aquelas disputas de grandes divas que existia entre Tônia e Cacilda, e isso alimentou muito meu imaginário durante muito tempo da minha adolescência, da minha juventude, do meu início de carreira no teatro, porque era uma época muito magistral, essa coisa das divas que se perdeu, não tem mais isso, não tem mais diva. Diva era a Tônia Carreiro, diva era a Cacilda Becker, e a disputa que elas tinham no palco e fora do palco, e no caso até disputando o mesmo marido, mas aquele imaginário era interessante demais para mim. Eu conheci a Tônia presencialmente na minha grande estreia no Rio de Janeiro, que eu fui dirigida pelo Cécile Thierry, o filho dela. E foi o primeiro personagem realmente importante que eu tive no teatro carioca. E o Cécile me escolheu, ele e o Milton Moraes. Era uma peça de 3 atores, 2 protagonistas absolutos, o Milton Moraes e o personagem que eu fazia. E eu era muito menina, e eu fui lá fazer um teste com o Cécile, e ele e o Milton Moraes, quando me viram, me contrataram na hora, com o meu jeito. Quando eu cheguei no teatro, estava nada, mal vestida, porque eu não tive tempo de me arrumar. Eu fui do jeito que eu estava, com a peça. E eles me contrataram e comecei uma história mesmo muito interessante de teatro, com uma direção muito precisa do Cécile. Ele me ajudou imensamente e um dia ele levou a Tônia. E quando eu vejo, a Tônia estava sentada lá na plateia assistindo o ensaio, e foi uma emoção enorme, sobretudo porque ela teria dito ao Cécile que tinha reconhecido o meu talento e achava que eu era de fato muito semelhante a Cacilda, que os atores falavam naquela época, que eu lembrava a Cacilda em algumas coisas. O próprio Valmor achava isso. E aí foi assim, quando eu vi a Tônia, eu não acreditava na Tônia Carreiro ali materializada na minha frente. E depois, mais tarde, eu fui fazer televisão com ela, Água Viva. Foi incrível, foi incrível. Eu tenho lembranças da Tônia se alongando na maquiagem, sempre muito cuidadosa consigo mesma. A Tônia, além de ser uma mulher linda e perfeita, que também era uma qualidade dela e uma coisa que saltava, né? Porque a Tônia era das atrizes mais belas da história do Brasil. Além da beleza, ela tinha, sim, uma inteligência magnífica. Uma coisa... E cultura, inteligência e cultura. Era uma mulher culta.
Eu acho que essa época de atores trouxe do teatro ou para o teatro pessoas muito cultas, que tinham formação, sabe? Que eu não sei se era o tipo de teatro que eles faziam, a pesquisa que eles desenvolviam, porque daquelas gerações para cá as pessoas foram perdendo um pouco o hábito de estudarem para serem atores formados. Acho que a televisão facilitou muito a trajetória, de alguma maneira, dos artistas para o lado oposto, para o lado de se acomodar e não cair dentro, como esses atores.